Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, que é a reforma da Previdência. Por 370 votos a 124, o texto base foi finalmente aprovado na Câmara dos Deputados em segundo turno. Mesmo com a aprovação, as discussões na Câmara continuam. Hoje, os deputados vão analisar 8 destaques que podem mudar ou não trechos da proposta de reforma. O texto base vai ser mantido se os deputados favoráveis à medida garantirem pelo menos 308 votos contrários ao destaque. Agora, uma informação importante sobre saúde. Em apenas 6 dias, o número de casos de sarampo aumentou quase 53% em São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde registrou quase 1.000 casos da doença só neste ano, a maioria na capital. Falta pouco para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo em São Paulo. E o número de casos da doença não para de subir. O balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde até 31 de julho registrou 967 casos. O número aumentou 52,7% em relação à semana anterior, quando havia 633 registros. A capital paulista tem hoje 778 notificações. Na semana passada, a cidade tinha 488 casos, o que significa um aumento de 60,74% em 7 dias. A cidade de Santos, no litoral paulista, tem o segundo maior número de casos, com 23 registrados. Em seguida vem Guarulhos, na Grande São Paulo, com 22. Cerca de 900 mil pessoas entre 15 e 29 anos foram imunizadas, mas a meta é vacinar 4.400.000. A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 16 de agosto na capital e em outras 14 cidades da Grande São Paulo. Além do público-alvo, crianças de 6 meses a 1 ano incompleto também devem tomar a dose. Mudando um pouquinho de assunto, vamos conferir agora a previsão do tempo completa para todo o país. A previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Esses ventos que chegam até o Nordeste levam umidade para a faixa leste da região. Por isso, ainda tem previsão de chuva passageira. Entre as capitais Recife e Aracaju e no litoral sul da Bahia, o céu fica com mais nuvens e a chuva continua frequente. Todo o estado do Espírito Santo, Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ainda podem ter chuva fraca ao longo do dia. O sol aparece entre muitas nuvens, entre Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, mas não chove. No máximo pode garoar pela manhã no norte fluminense. São Paulo, oeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Distrito Federal, Goiás, leste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul começam o dia com céu mais encoberto. Porém, depois o sol brilha forte e o tempo fica firme. Também não chove na maior parte da região sul. No entanto, uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul e já deve aumentar a umidade no sul do estado. Ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, entre a Campanha Gaúcha e Uruguaiana. Florianópolis terá aberturas de sol e períodos de mais nebulosidade, mas não chove. Nesta faixa entre o norte do Pará, Amapá e norte do Amazonas, podem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Roraima, a chuva pode vir a qualquer hora. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. Em São Paulo, a temperatura continua em elevação e já deve chegar aos 25 graus nesta quarta-feira. Curitiba fica com máxima de 23 graus e Brasília com 27 graus de máxima. Em Manaus, a temperatura varia entre 21 e 32 graus. Esse aqui é o mapa que mostra o acumulado de chuva nos próximos dias. Um sistema de baixa pressão que vai se formar na quinta-feira e uma frente fria que passa na sexta vão deixar o acumulado de chuva dos próximos dias alto no sul do Rio Grande do Sul, com 75 milímetros acumulados. O volume varia entre 20 e 50 milímetros no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Sergipe, Alagoas, Amapá, áreas do noroeste do Pará e norte de Roraima. Já a maior parte do país fica com pouca ou nenhuma chuva. No destaque internacional, o som do escapamento de motocicletas foi confundido com o de tiros nesta madrugada na Times Square, em Nova York. A Times Square é um dos principais pontos turísticos nos Estados Unidos.
Com o susto, as pessoas que estavam no local correram para se proteger. A área estava muito segura de acordo com a polícia, mas ainda assim o departamento recebeu várias ligações de emergência. No último fim de semana, houve 2 ataques em locais públicos nos Estados Unidos, que deixaram mais de 30 mortos. Hoje em dia, gente, ter uma segunda língua é critério em muitas áreas do mercado de trabalho. E quem fala inglês ou espanhol, por exemplo, sai na frente dos concorrentes. Mas, segundo uma pesquisa, menos de 1% dos brasileiros é fluente em outra língua. E por esse motivo, muitos pais têm apostado em escolas de ensino bilíngue, com o objetivo de preparar os filhos para o futuro. E é claro que tudo tem seu preço. A mensalidade costuma ser pelo menos 30% mais cara. Vamos conferir na reportagem. Nem todo mundo sabe falar outro idioma. Para se ter uma ideia, de acordo com o Conselho Britânico, 95% dos brasileiros não sabem falar inglês. E mais, apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar e menos de 1% é fluente. Você fala inglês? Não, E em algum momento isso dificultou no mercado de trabalho? 100%. Você fala inglês? Não, não. Você acha que ser fluente em inglês faz diferença no mercado de trabalho ou para viajar, enfim, faz diferença? Certeza. Mas muitas escolas viram nessa dificuldade uma oportunidade para mudar isso. Nos últimos anos, um método de ensino ganhou espaço no país, o bilíngue. A Andréia é mãe da Sofia, que desde 1 ano e meio estuda numa escola bilíngue. O objetivo é fazer com que a filha não encontre as mesmas dificuldades que ela já enfrentou por não saber falar outra língua. Agora já é muito interessante porque tem internet, tem os desenhos, então ela já sente na pele o inglês. E para o futuro já não é mais nenhuma necessidade, né? Já é uma coisa básica você ter pelo menos uma língua, né? A Sofia, hoje com 7 anos, já sabe que aprender inglês será muito importante para o futuro. Você acha que o inglês vai ser importante para a tua vida? Sim, porque se eu quiser fazer outras profissões, tipo comissário de bordo, que pode começar com 16 anos, tem que falar todas as línguas, essas coisas. Nessa escola em São Paulo, as crianças já podem ser matriculadas a partir de 1 ano de idade. Elas são estimuladas o tempo todo. E como não ouvem quase nada em português, aprendem muito mais rápido. Todos os alunos desta turminha aqui têm 5 anos, mas eles começaram no ensino bilíngue desde muito pequenininhos, com 1 ou 2 anos. E quase tudo que eles fazem aqui na escola é em inglês. Eles falam, leem, escrevem, brincam e cantam, tudo assim, ó. Como é que foi, né, quando você veio pequenininha para começar a falar as primeiras palavrinhas em inglês? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi bem importante para minha vida. Quando eu era pequena, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo para aprender. Mas como eu comecei de pequena, eu acho mais fácil. Então, eu já consigo conversar com americanos. Essas crianças, por exemplo, elas não falam nem o português nem o inglês. Então elas estão aprendendo as 2 línguas ao mesmo tempo, concomitantemente. E a gente ensina o inglês exatamente da mesma forma que se ensina o português para uma criança brasileira. Especialistas garantem que crianças bilíngues têm desenvolvimento cognitivo maior do que crianças que falam apenas um idioma. A criança acaba ficando mais criativa, a criança fica mais receptiva, a criança tem até atitudes maiores. O investimento na educação bilíngue dos filhos certamente vai criar oportunidades que as crianças que falam apenas um idioma não terão. Que você insere essa criança, ela começa a lidar e a ter muitas outras oportunidades que outras não teriam. E a Sofia, já sabendo disso, se sente mais animada e preparada para o futuro. Vai, senhor! Que gracinha. E por hoje é isso. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.